Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje você vai conhecer a estrutura geral de uma das maiores obras da humanidade, que é As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é uma coletânea de histórias. Se você me perguntar quem foi que escreveu As Mil e Uma Noites, eu não vou poder te dar um nome, porque ele é uma obra que é uma coletânea de diversas histórias que foram sendo passadas durante muito tempo de maneira oral. E ele não fala de um povo especificamente, né? A gente tem muitas influências nessa obra das Mil e Uma Noites. A gente pode considerar, inclusive, o Mahabharata, que é indiano, como uma das influências que você consegue perceber nas histórias das Mil e Uma Noites. Então, o que a gente tem aqui? Uma tradição oral, né, que 800 anos, 1000 anos atrás, foi sendo compilada e colocada num fio condutor. E esse fio condutor, então, se chama As Mil e Uma Noites. E é desse fio, justamente, né, dessa estrutura geral que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Porque depois, em outros vídeos, a gente vai ver histórias específicas que são contadas dentro das Mil e Uma Noites. A gente vai ver Simbal Marujo, a gente vê Aladim, Ali Baba e os 40 Ladrões. Então são histórias que a gente conhece, mas que muitas vezes não sabe que está dentro do contexto das Mil e Uma Noites. A gente consegue perceber a abrangência de culturas, né, a quantidade de culturas diferentes que influenciaram a obra já no início dela. No início ela fala assim, ó: narram as crônicas dos Sassânidas, antigos reis da Pérsia, que haviam levado seu domínio à Índia, as grandes e pequenas ilhas dela dependentes, e bem mais para além do Ganges até a China. Então as histórias se passam em diversos lugares, né? Não só dentro do mundo árabe, mas ele vai para a Índia e chega até a China. Isso vai mostrando a quantidade de tradições que você tem compilado aqui. Então é uma obra fascinante, né, com diversos elementos simbólicos que eu vou tentar passar para vocês hoje nesse nosso vídeo, ok? Então vamos dar uma olhadinha na nossa obra e falar um pouquinho na ideia geral dela, começando pelo nome. Mil e Uma Noites, né? Por que 1001? Por que não 1002? Por que não 1010? Por que não 997, né? Tipo promoção, assim. Por que é 1001? O número em si já é simbólico, né? O nome já é todo simbólico, porque é uma obra simbólica. A gente está falando de símbolos, de mitos, de estruturas míticas aqui, em todo o decorrer das Mil e Uma Noites. Então, 1001, ele não é um número real, digamos assim. Ela não passa 1001 noites. Inclusive, se você for no índice da obra, não tem 1001 noites. O índice tem aí 400, pouca coisa, né? As 450 noites aí. Não são 1001. Por quê? Porque 1001 é um número simbólico, que a primeira coisa que ele dá é uma noção de eternidade, de continuidade, né? Então, 1001 é tipo assim, eternamente a gente está contando histórias, né? Não é 1001 certinho, assim. E o 1001, ele vai falar justamente do início, as coisas que acontecem e o retorno ao início, né? Então, o número 1 e o número 1, eles são o início e o retorno a esse início. Então, a obra, no nome, ela já dá essa ideia de ciclicidade. E por que isso é interessante? Porque é uma obra onde as histórias são contadas dentro de histórias. Então ela tem essa ideia cíclica de fato, que o nome já traz. Então 1001 está falando dos ciclos, das histórias e dos ciclos da vida de fato. E por que são noites, Renato? Por que são 1001 noites? Por que não são 1001 manhãs? Ou 1001 tardes? Por que são 1001 noites? Porque a 1001 noites, as noites, elas remetem ao interior, elas remetem ao desconhecido, remetem ao conhecimento velado. Quando a gente fala do dia, a gente está falando de consciência, de domínio, de vontade, de coisas que a gente já conhece e está ali aprendendo a lidar. Mas quando você fala de noite, a gente está falando de conhecimentos novos, né, de coisas que a gente não conhece e que agora a gente vai começar a conhecer justamente nas 1001 noites, ok? Por isso que não são 1001 tardes.
A ideia também de contar a história, essas histórias que vão aparecendo, ela mostra a importância, né, do contador de histórias dessa época. Na época que as Mil e Uma Noites foram compiladas, você tinha muito essa ideia de um contador de histórias que ele ia para um determinado lugar junto com um tocador de alaúde, né, e ficava ali contando histórias para crianças, para adultos, para entreter as pessoas. E é justamente nessas histórias que são contadas que você vai passando a cultura, os ensinamentos, os costumes. Então é interessante que a estrutura geral da obra seja uma contadora de histórias, porque talvez seja a figura que mais representa o povo da época onde essas histórias eram realmente contadas, né? Muitos de nós não teve a oportunidade de ouvir histórias ali ao redor de uma fogueira, todo mundo junto, e sentir um pouco o que seria viver essa tradição de contação de histórias, ok? Bem, as Mil e Uma Noites tem muitos temas recorrentes, coisas que vão se repetindo nas histórias, e uma delas é a mudança da sorte e a inconstância da vida. É muito engraçado. Você pega um personagem, aí ele é rico. Aí ele, sei lá, joga um caroço para um lado, cai, não sei o quê, aí ele fica pobre, ele fica amaldiçoado. Aí ele está perdido, ele acha que vai morrer, aí de repente aparece um gênio e salva. Ou então ele está lá bem, aí vem um gênio e acaba com ele. Então, as obras, dentro de uma mesma história, você tem essa subida e descida do personagem, que vai mostrando para a gente a vida na sua inconstância. E é assim mesmo, né? Se não é externa tão rápido, interna é bem assim. Internamente a gente está bem, acontece um negócio, fica mal, aí depois melhora, sobe, desce. Então, internamente, num dia, a gente consegue viver várias realidades. E a vida ela é muito inconstante de fato, né? Ela muda com as fatalidades. A gente tem muitas histórias pessoais, pessoas que a gente conhece, aonde tá tudo bem, de repente fica tudo mal, tá tudo mal sem perspectiva e de repente tudo se resolve. E isso vai mostrando que as respostas que o ser humano precisa encontrar tem que ser num lugar estável. E quem é estável? A vida interior, porque a exterior é esse sobe e desce constante, ok? Um outro ponto que a gente vai ver sempre são as provas dos heróis. As histórias das Mil e Uma Noites justamente falam de contos heróicos, de provas, de aprendizados. E isso é muito bacana, porque ele tem vários tipos de herói, né? Tem o mais ali inteligente, que vai dando solução para as coisas, tem o mais impetuoso. Então são vários tipos de heróis que você tem durante toda a obra, mas a gente consegue identificar ali as provas, né? A resolução das provas, a ajuda que a natureza manda, enfim, toda aquela estrutura do mito heróico a gente também encontra em quase todas as histórias das Mil e Uma Noites, né? E a outra benevolência. Uma coisa que é interessante é que dentro da obra, a pessoa que é benevolente, que consegue perdoar, né, que se mostra nobre, do tipo superior a essa problemática, essa benevolência sempre leva ela a um lugar privilegiado. Então, ao invés, é uma obra que vai levando você, ao invés de ter rancor, aprenda a lidar com a vida, né? Aceitar as coisas que acontecem na vida e limpar as experiências para trás. Então, muitas histórias, alguém faz mal ao mercador, ao rei, ao filho, e essa pessoa é perdoada, e por perdoar, as coisas se resolvem de forma benéfica. Então, a benevolência e a lealdade aí é o símbolo do califa, do rei, que representam justamente a lei da vida, o Dharma. Essa lealdade, ela também costuma ser muito bem recompensada dentro das histórias, ok? Então essas são coisas gerais que a gente vai ver em todas as obras, em todas as histórias aqui ao longo das Mil e Uma Noites, ok? E uma estrutura geral, alguns autores, alguns estudiosos, eles dividem em duas partes. Eles dizem que as Mil e Uma Noites têm algumas histórias que ensinam você a lidar com um mundo vivo. Eles vão falando de uma natureza viva, repleta de seres, da água, do ar, da terra, né? E depois, numa segunda parte, né, depois que você vê essa natureza viva e entende esses elementos,
A segunda parte são as iniciações, né? Que as iniciações são justamente as histórias de Simbal Marujo, por exemplo. A parte das iniciações começa com a história de Simbal Marujo. Então ele vai falando de diversas provas e situações que o ser humano vai passando para conseguir chegar à sua individuação, à sua iniciação. Tá? Então é uma estrutura dividida que é bem interessante quando você está lendo a obra, você perceber em que parte você está. E uma coisa que é muito legal mesmo, é que essa coisa de histórias dentro de histórias, elas montam uma espécie de um labirinto. Então as 1001 Noites, ela é como um labirinto da vida, porque você está contando uma história, aí começa outra, aí vem outra, aí depois ele vai descosturando isso, né? Então ele entra e ele retorna. Lembra muito esse labirinto ali do Minotauro, né? Onde você tem que saber entrar, recolher ali a experiência e sair. Porque a nossa vida toda também é um labirinto de experiências, né? É uma decisão que leva a outra, que leva a outra, depois a gente tem que saber desenrolar isso tudo, ok? E por que são tantas histórias, né? Porque a história, ela representa a nossa vida interior. Em alguns momentos, inclusive na primeira história que Sherazade conta para o rei, eles falam assim: olha, seu gênio, eu vou te contar uma história. Se essa história for boa, muito boa, você perdoa 1/3 da pena do fulano? Então eu conto uma história e eu salvo uma vida. Entende? Tem muitos momentos que é assim, você fala: não me mata, seu rei, não sei o quê. Eu vou te contar uma história. Se a minha história for muito boa, você salva a minha vida, né? O que ele está falando? Olha, eu sei que eu errei, tudo bem e tal, mas deixa eu ir para o interior de mim mesmo, deixa eu pegar uma pérola, deixa eu aprender com isso e trazer esse conhecimento de volta. Se eu conseguir fazer isso, então eu vou ser perdoado, né, na história, e simbolicamente essa capacidade de recomeçar, de aprender com a experiência internamente, e trazer algo, né, que fale assim: eu aprendi, eu me reivindiquei e agora eu posso continuar a ter as experiências da vida. E por isso que são histórias muito fantásticas, né? As descrições dos palácios, das coisas, dos animais, é tudo muito fantástico, porque é como se a nossa criatividade ela estivesse criando esse mundo interior, né? Onde a gente vai mergulhar então nas histórias das 1001 Noites para trazer essas pérolas aí para o mundo externo, ok? Bem, feitos esses comentários gerais, então vamos falar da estrutura da obra, né? O que é a história? Sherazade, a maioria das pessoas conhece esse resuminho assim: Sherazade passa 1001 noites contando histórias para o rei. E eu não, acho que eu não estou errado quando eu falo para vocês que aquela coisa de cenas dos próximos capítulos foi inventada nas 1001 noites, né? Porque o que a Sherazade faz? Ela conta a história e quando está num ápice ali ela para. E aí ela tem que esperar a próxima noite, né? Mas por que isso acontece? Como é que Sherazade chegou aí nessa situação? Vamos conhecer um pouquinho da história? Então vamos lá. Essa partezinha ela começa assim, ó. Que um dos reis desta poderosa dinastia foi o melhor de sua época. Ele tinha 2 filhos, o mais velho Shahryar e o mais moço Shahzenan. Então é um rei com 2 filhos. Shahryar é o primogênito, é o mais velho, e Shahzenan é o mais novo. Todos os 2 são considerados, tanto quanto o rei, né, são considerados muito justos, muito nobres, pessoas muito confiáveis, ou seja, vão fazer um bom reinado. Passado um tempo, o rei morre e Shahryar toma o lugar de seu pai. Ele tem o califado, né? E ele olha para o irmão e fala: ô irmão, não vou deixar vocês sem nada, pega aqui esse principado, tal, vá cuidar dessas terras aqui em meu nome. E assim os 2 se separam. Passados 10 anos, e vocês vão reparar sempre que os números das 1001 Noites sempre são simbólicos, né? Porque 10 anos é um ciclo, né? 10 dá um ciclo completo, dá uma década. Então depois de 10 anos, Shahryar fala: nossa, eu estou com muita saudade do meu irmão. Vou mandar uma comitiva, né? Porque não tinha internet, não tinha celular. Vou mandar uma comitiva para pedir que traga ele para passar uns dias aqui comigo. E ele manda, né, a galera lá, a comitiva, e aí quando chega,
ali no Principado, o Shahzaman fica muito feliz com a notícia. Ele fala, nossa, que bom, também estou com saudade do meu irmão e tal. Mas vamos fazer o seguinte, para eu sair eu tenho que organizar muitas coisas aqui. Então me dê 10 dias, né? Faz o acampamento ali fora da cidade, em 10 dias eu chego lá para partir com vocês e visitar meu irmão. E ele faz isso, passa 10 dias, organiza tudo e tal, e ele se apresenta lá junto com a comitiva para poder, na manhã seguinte, seguir viagem para visitar o irmão. Só que no meio da noite ele é tomado por uma saudade da esposa dele. Ele fala assim, nossa senhora, minha esposa tá lá, eu vou voltar de noite, vou fazer uma surpresa para ela. Vou voltar sem avisar, né? E vou dar um abraço nela antes de ir embora, vou dar um beijo nela antes de ir embora. E aí ele vai durante a noite, bem ali, pé ante pé, num silêncio danado. E quando ele chega no quarto, qual não é a surpresa dele quando ele vê a esposa na cama com seu amante? E ele fica chateadíssimo, é tomado por uma raiva, né, uma violência muito grande e acaba matando os dois. Ninguém sabe que ele está lá, ninguém sabe quem foi que matou, ele sai, né, também escondido, volta lá para a comitiva e sai como se nada tivesse acontecido. Só que ele é tomado de uma grande tristeza. E quando ele chega lá no irmão, o irmão está todo feliz ali de que ele chegou, eles conversam um pouco e tal, mas ele está muito, muito triste. E o irmão fica tentando, né? O rei fica lá, poxa, meu irmão, o que você tem? Vamos lá, ele faz festa, faz isso, faz aquilo, e ele nunca está muito animado, né? Aí o Shahryar resolve fazer uma caçada. Ele fala assim, meu irmão, vamos fazer uma caçada, é 2 dias daqui, eu acho que vai ser bom para você está aí tristonho desse jeito. Ele fala, não, quero ir não, vá você, eu estou aqui, não estou me sentindo muito bem não, prefiro ficar aqui no palácio. Shahryar, muito contrariado, sai para fazer sua caçada. Aí o Shahzaman está no quarto dele ali, olhando pela janela, curtindo sua dorzinha de cotovelo ali. E qual não é a surpresa dele? Quando se abre uma porta secreta, né, que ele não conseguia ver, que ela estava lá, abre essa porta e saem 20 pessoas. E ele fala, nossa, que coisa estranha, essa hora da manhã, essa galera toda aí, né? Ele acha aquilo estranho. Mas ele continua olhando e ele descobre que não são 20 mulheres que estão ali, são 10 mulheres e 10 homens. E ele começa a presenciar uma grande orgia. E qual não é a surpresa dele quando ele nota que a sultana, a esposa do seu irmão, está no meio desta bagunça que está acontecendo. E é engraçado porque na obra, né, é uma tradução francesa e ele tem um pudor muito grande, ele fala assim, nem vou dizer o que eu vi, porque eu tenho pudor de contar as coisas que aconteceram, né? Então ele não dá detalhes, mas a gente, né, já tem ideia do que aconteceu. E aí eles passam o dia inteiro lá e de noite eles vão embora. E o Shahzaman, olha só a reação dele. Ao invés dele ficar triste, ele vira e fala assim, gente, até meu irmão, isso acontece com todo mundo. Aí ele começou a ficar mais tranquilo, sabe? Começou a ficar mais alegrinho. Ele disse, acontece com todo mundo, eu estava aqui sofrendo, achando que era só comigo. Mas isso acontece com todas as pessoas. Ele foi ficando mais, ele foi aceitando mais aí a traição da esposa. Aí quando chega o Shahryar da caçada e encontra o irmão lá todo alegre, ele fala assim, uai, o que aconteceu? O que você tem? Né? Você estava tão triste quando eu fui embora, agora você está tão feliz. Aí ele fala, pois é, ele conta por que ele estava triste, né? E ele fala da esposa, da traição, e tal. O Shahryar fala, realmente, ia ficar muito triste tudo. Mas por que você está feliz agora? Aí falou assim, meu irmão, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. O Shahryar, não, eu sou seu sultão, ó, você tem que fazer o que eu estou dizendo, me conta por que você ficou feliz. E aí ele conta da história da traição da sultana. E Shahryar fica assim, né, doido da vida. Vou fazer uma pausa aqui na história para comentar a questão das traições, né? Porque ainda tem uma partezinha da história que eu vou pular, porque senão vai ficar muito grande. É que o Shahryar fica muito chateado, ele fala assim, ó, vamos embora, né, como mendigantes e tal, porque a vida não tem sentido e tudo. Aí o irmão fala assim, olha, se a gente encontrar alguém mais azarado que a gente pode voltar? Aí ele fala assim, se a gente encontrar alguém mais triste, mais infeliz, mais desafortunado do que a gente volta. E rapidinho eles encontram alguém, que é uma outra história dentro da história,
e voltam para o palácio, né? Então são várias traições que começam na história. E por que essa traição acontece, né? O que ela está representando? Porque a traição, ela não é só, a gente não pode analisar simplesmente por uma questão social, né? A gente tem que tentar buscar a questão simbólica por trás dessa história. E a gente pode reparar que existem muitas coisas de traição. Quem gosta do rei Arthur, por exemplo, vai se lembrar que a Guinevere trai o rei Arthur com o Lancelot, né? O que isso representa? A figura feminina dentro da mitologia, dentro dos símbolos, normalmente ela vai representar o que os gregos chamariam do ânima, da alma, né? Aquilo que anima o ser humano. E essa parte da alma, ela pode tanto se elevar quanto descer. Ela pode tanto subir quanto descer. Plotino, né, um filósofo neoplatônico, ele falava que a alma tem dois movimentos, um para cima e um para baixo. Quando a minha alma sobe, faz esse movimento para cima, ela se identifica com grandes ideias. É quando a gente é inspirado, a gente pensa na justiça, na beleza da vida, eu me elevo, né? Só que eu não consigo sustentar esse estado por muito tempo, e aí eu caio. E aí quando eu caio, quando eu me identifico com a parte de baixo, eu estou me identificando com o quê? Desejos, prazeres, medos. Então, quando nas histórias aqui, né, eles estão mostrando essa traição, a orgia e tal, eles não estão falando de uma mulher traindo o homem, porque todos os personagens da história, gente, são a gente. Todos eles estão dentro de nós. Dentro de mim existe Shariar, Shazanã, Sherazade, e dentro de você também. Esses personagens, eles não estão fora, eles estão dentro. Então, as traições das esposas, elas estão representando essa parte minha interna, né, que trai a parte elevada e se identifica com os prazeres, os instintos da matéria. Então, o que a obra está trazendo é o que acontece, ela está simbolizando quando nós traímos o nosso próprio espírito. Quando a gente abre mão de um valor por um prazer, quando a gente comete uma injustiça por medo. Isso acontece, infelizmente, o tempo todo. Então, essa traição não leve para um lado assim de uma mulher e um homem, né? Leve para o lado de que somos nós traindo a nós mesmos. E quando a gente faz isso, aí a gente fica de consciência pesada, a gente se mortifica, né? A gente faz mais ou menos o que os reis estão fazendo ali, a gente quer matar esse negócio, né? Então pensa por esse lado simbólico para a gente continuar analisando a obra, ok? Então, tendo isso, né, de que a mulher ela é uma representação da gente e os reis, os sultãos e tal, todo mundo também faz essa representação interna, vamos continuar nessa história, né? Então Shahryar acabou de descobrir que ele foi traído e ele resolve então fazer muito parecido com seu irmão e resolve matar a sultana. E aí o irmão fala assim, em determinado ponto, eu quero voltar para casa, né? Eu quero desposar outra mulher, eu quero continuar a vida. Ou seja, Shazanã, ele não tem um coração rancoroso, né? Ele é aquela coisa assim, pô, a gente erra mesmo. Sabe quando a gente comete uma besteira, né? Então, assim, a gente erra mesmo, a gente é humano, vamos dar outra chance, a gente vai conseguir fazer melhor, né? Ele consegue se limpar, mas o Shahryar não. O Shahryar é aquele rancor, né? Aquela pessoa que não perdoa os próprios erros, que não aceita a vida, as injustiças. Então Shahryar, ele resolve se vingar muito mais do que o irmão fez. Além de matar a sultana, ele fala assim, eu vou dar um jeito de nunca mais ser traído. E aí ele vem com um plano mirabolante, né? Ele fala assim para o irmão, quanto a mim, sei por que meio pretendo conservar inviolável a fidelidade que me é devida. E o que ele faz? Ele vem com essa brilhante ideia. Ele fala para o seu grão-vizir e fala assim, olha, mate a sultana, né, porque é o vizir quem mata, não é ele, mate a sultana e a partir assim que meu irmão foi embora, a partir daí, toda noite eu vou desposar uma mulher diferente e na manhã seguinte você vai matá-la. Então eu vou
A obra fala assim, ele casa com uma donzela e mata uma mulher no outro dia. Então ele começa a se tornar agora o que o nome dele significa, porque Shahryar significa o sacrificador. Ele vai sacrificar agora o rancor, né? Como ele não tem mais amor dentro dele, a ausência de amor torna ele uma pessoa altamente vingativa. E como ele vai matando as mulheres, o que ele está fazendo? Ele está acabando com a aldeia, que no caso ali é a humanidade toda, né? O rancor dele vai fazendo com que o mundo acabe. Porque à medida que ele mata as mulheres, quem vai ter os filhos, né? Como é que aquela região vai crescer, vai continuar a existir? Além do que as pessoas vão ficando doidas, né? Do tipo, meu Deus, uma hora vai ser meu filho, vai ser minha filha, como é que eu vou fazer? E se instala o caos mesmo, é o caos. E o vizir, né? Que o vizir ele é representação de conhecimento, de sabedoria. O vizir, ele é que tem que matar as mulheres, né? Então, olha só o que ele vai fazendo. O rancor e a falta de amor vai fazendo com que ele destrua tudo que tem ao seu redor. E a ausência, né, quando você usa a sabedoria de forma ruim, errada, ela acaba participando aí dessa chacina que ele está fazendo. Aí, no meio dessa história, então, chega Sherazade, que é filha do vizir, e pede para o pai para ser esposa do sultão. Aí ele fala assim, não, você, Sherazade, é uma mulher muito especial, não vou levar você. No dia seguinte sou eu que vou ter que matar você, não me peça isso, você é uma mulher muito especial. E Sherazade realmente, ela é um protótipo feminino, né? Aí a gente pode até falar aí dos arquétipos femininos, dentro de uma chave psicológica. Olha só como ele descreve Sherazade. Muito culta, era dona de memória tão prodigiosa que nada lhe escapava de tudo quanto havia lido. Aplicara-se com afinco ao estudo da filosofia, da medicina, da história e das artes, e compunha versos mais lindos que os dos poetas mais famosos de seu tempo. Além disso, tinha uma beleza extraordinária e uma virtude solidíssima coroava tantas lindas qualidades. Então, Sherazade, ela é a sabedoria, ela é o conhecimento, ela é a síntese que vai agora, né, se propõe a levar Shahryar ao conhecimento de si mesmo. Simbolicamente é isso. Mas para isso ela tem que casar com ele. Então, além disso, ela tem essa coisa do sacrifício, né, de se sacrificar pelo bem do todo. Quem de nós, hoje em dia, qual o nosso nível de sacrifício, né? Quem está disposto a sacrificar um desejo pelo bem do próximo? E aí vem essa nobreza que eu comentei com vocês. Então, Sherazade tem isso, ela fala, olha, meu pai, a nossa tribo, a nossa aldeia, enfim, todo mundo aqui vai morrer, todas as mulheres vão morrer e a gente tem que acabar com isso. Então, você me leva lá e eu vou casar com o sultão. Só que ela tem um estratagema, né? O pai insiste que não, mas ela falou, se você não me levar eu vou sozinha, né? Colérica, bichinha. Se você não me levar eu vou sozinha, você não vai conseguir me impedir. Aí o vizir vai e leva realmente a filha para casar com o sultão. Só que ela tem um plano que combinou com a irmã, né? O que acontece? Depois que ela casa, ela chega a um determinado momento, né, e começa a chorar. E o sultão fala, nossa, por que você está chorando? Eu disse assim, gente, ela vai morrer no dia seguinte, né? Não precisava nem perguntar. Mas ela responde assim, oh, meu sultão, eu tenho uma irmã muito querida, chamada Dinazade, né? Sherazade e Dinazade, as dualidades aí. Eu tenho uma irmã muito querida, que eu gosto muito, eu vou ter muita saudade dela. Será que ela não podia passar o resto da noite aqui com a gente, para eu poder me despedir dela? Aí o sultão, tá bom. Tudo bem, aí chama a irmã dela. E a irmã dela faz o que elas tinham combinado, né? Sherazade tinha falado assim, maninha, é o seguinte, quando chegar um pouquinho antes, 1 hora antes do nascer do sol, você me acorda e pede para eu contar uma história. Então você percebe que ela maquina isso, né? Então existe uma irmã que tem o conhecimento, que tem as histórias, né? E existe a outra irmã que tem o timing.
E aí é interessante porque é a irmã que vai acordar Sherazade, e toda noite ela faz isso, certo? 1 hora antes do nascer do sol, aí que também é um horário bem simbólico, né? Durante a noite, por isso são 1001 noites, sempre no final da noite, antes do sol nascer, antes da consciência, né, despertar, ou meio que para a consciência despertar e o dia nascer, você conta essas histórias durante a noite. Olha só que bacana. E aí ela faz isso, né? Na primeira noite ela chega, acorda a irmã e fala: ô Sherazade, eu tô aí triste, tal, me conta uma dessas histórias, talvez seja a última. E aí ela pergunta, né, para o Shahryar se ela pode contar a história. E Shahryar permite. Aqui, gente, é interessante por quê? Porque para ouvir as histórias ele tem que querer, né? Você nunca vai numa história lá no fundo de si mesmo se você não quiser. A gente tem que querer crescer. Não existe um crescimento inconsciente. A gente tem que querer crescer, estar consciente. Por isso que ela pede permissão para Shahryar. E um outro detalhe aqui, quando o Shahryar descobre a traição da esposa, o irmão dele não quer contar. O irmão dele não quer falar. Ele falou: ô, meu irmão, vamos fazer outra coisa, mude de assunto, né? E ele insiste, ele insiste. E é interessante porque essa é a notícia que vai mudar a vida de Shahryar, que vai dar aquela chave que vai começar a história. Então, aquela parte mostra o Shahryar cutucando o destino. Porque no fundo é a gente que faz isso, né? A gente que está ali insistindo, digamos assim, para que a vida tenha os seus acontecimentos, mesmo que a gente não saiba. Então ele não sabia qual era a história, mas ele insistiu, ele é uma parte ativa do seu destino. E aqui ele consente as histórias de Sherazade. E Sherazade então começa a contar as histórias que vão levar o rei ao fundo de si mesmo. E ela vai contando e tal, aí chega um determinado, ela fala assim: e aí o gênio estava com a sua arma e tal, não sei o que, e ele ia matar o mercador. Mas agora, diz a Nádia, eu tenho que parar porque o sol está nascendo, o dia está começando, né? E eu tenho que ser sacrificada. Aí ela fala assim: uma pena, minha irmã, porque a continuação é mais surpreendente ainda. E tu concordarias se o sultão me deixasse viver ainda hoje e me permitisse contá-la na próxima noite. Certo? Então aí o rei também está curioso, o Shahryar está curioso ali com o negócio, né? Então ele permite que ela viva para continuar contando na noite seguinte. Olha só, ela não conta a história durante o dia. Né? Não tem maratona, não tem assim, ó, Sherazade, senta aí, agora conta a história até o fim, não. Por quê? Porque a vida tem ritmo, as histórias têm um ritmo e elas são contadas só de noite. Então, à noite você tem a descida ao mais profundo de si mesmo, e durante o dia você vai cuidar da vida, o sultão vai fazer as coisas dele, Sherazade vai fazer as unhas, enfim, o pessoal vai cuidar da vida, que é o externo. E de noite vem as histórias. Então ela nunca conta durante o dia. E o rei não vira para ela e fala assim: ó, senta aí agora e conta o fim da história. As histórias têm que ser contadas em determinado ponto, porque elas têm um ritmo e uma razão de ser. E aí assim vai indo, né? Durante 1001 noites, Sherazade conta histórias para Shahryar. E ele vai se tornando, a cada história, né, ela vai trazendo um ensinamento, ela vai trazendo uma virtude, explicando alguma coisa. Muitas das histórias que ela conta também são contadas durante a noite. Então, assim, é muito legal você ir vendo a estrutura da obra, né, como ela vai se montando. E aí Sherazade então representa essa ida no labirinto, né? Ela está conduzindo Shahryar, história a história, até ele chegar no centro de si mesmo e conseguir sair e limpar esse rancor, né? Voltar a ter esse amor pela humanidade e descobrir o amor dentro de si e voltar a confiar nas mulheres, que representam a própria alma. Então é largar o rancor e voltar, né, a confiar na própria alma para que ela possa se elevar e ajudar Shahryar e todos nós, né, a crescermos como seres humanos. E aí então a obra fecha assim: já haviam passado 1001 noites e tudo contribuía para diminuir o injustificado rancor do soberano contra as mulheres.
O sultão tornara-se mais brando e reconhecia os grandes méritos de sua esposa, que não vacilara em se apresentar voluntariamente sem medo da morte. Decidiu então conceder-lhe o direito à vida. E não só o direito à vida, mas tornou Sherazade então sua esposa. E os dois fizeram um reinado extremamente justo a partir daí. Viveram felizes para sempre, não é verdade? Bem, gente, essa é a estrutura geral da obra. Espero que vocês tenham gostado. E em outros vídeos a gente vai ter a oportunidade de contar outras histórias aí das Mil e Uma Noites, que são sempre fabulosas e com símbolos maravilhosos, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.